Tema número 4, pluralidade cultural e questão racial. Professora Eliane Farias, formação Sociologia e Pedagogia, especialização em Gestão de Projetos Sociais. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais um tema que se chama Pluralidade Cultural e Questão Racial no Brasil. É um tema de grande importância, e relevância para a gente estar estudando, e ele traz grandes questionamentos dentro de nossa sociedade. Então, esse material está aqui, no livro do aluno. Espero que vocês estejam com esse material em mãos, porque qualquer probleminha recorram ao livro do aluno, porque ele contém nossos conteúdos e atividades, tá? Então não deixe de estar com o livro do aluno em mãos. Assim como também iremos estar trabalhando através do nosso slide com vocês. Então vem comigo, vamos discutir essa temática que eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir. Organização da aula. Conceito de pluralidade cultural por Taylor. Pluralidade cultural é as diferenças culturais, existe desigualdade e dominação entre os diferentes grupos sociais, o que é racismo, crenças prévias que o preconceito pressupõe. Conceito de pluralidade cultural. Primeira definição. Foi formulada pelo antropólogo inglês Edward Taylor, que cultura é o conjunto organizado de vários modos de vida que o indivíduo adquire em uma determinada sociedade. Então, esse é o primeiro conceito formulado pelo antropólogo, Edward Taylor. Pluralidade cultural é. O termo pluralidade cultural é usado para fazer referência às inúmeras culturas diferentes existentes no mundo, bem como os diversos modos de viver coletivamente, de se organizar, de existir socialmente e de criar o futuro. Então, gente, quando a gente fala em diversidade e pluralidade cultural, basicamente as imagens elas mostram claramente que nós não somos um povo único, né, de traços e de fisionomia única no mundo. Nós temos uma diversidade cultural muito grande, não só na nossa religião, como também na questão de nossas vestimentas, na questão de nossos adereços, é uma diversidade muito intensa. Por isso, devemos ter essa consciência que nós não somos um único povo, né, com um único traço cultural. Nós somos diversos. Os seres humanos são muito diferentes. Variam de cor da pele, na altura, na forma dos olhos, cor de cabelo, no sexo e em muitas outras características físicas. Nossas crenças religiosas, nossos valores, nossos modos de pensar e estabelecer os nossos laços familiares faz com que nós sejamos um povo muito diverso em nossa cultura. Se vocês forem observar a imagem ao lado, jamais nós parecemos um com o outro. Um exemplo claro da nossa diversidade cultural brasileira e que ela se diferencia muito bem de outros povos, por exemplo, o Japão. Você olhar o povo japonês, ele remete claramente que aquelas pessoas elas são japonesas, porque elas têm os traços muito parecidos uma com as outras. E você já olhar o povo brasileiro, você olha uma diferença muito grande de fisionomia, de traços nos olhos, os cabelos são muito diferentes, a cor da pele é também muito diferente uma das outras. Então, gente, nós somos um povo que tem uma diversidade muito grande dentro de nossa cultura e por isso nós somos um povo totalmente diferente. As diferenças culturais. Não nascemos inteiramente prontos para viver. Ao contrário, precisamos de cuidados, orientação e ensinamento.
Ou seja, só nos tornamos de fato humanos na medida em que convivemos e aprendemos com outras pessoas em uma dada sociedade, onde, por meio desse aprendizado à vida social, formamos nossa personalidade e elaboramos nossos planos de vida, nossos sentimentos e desejos. Nossa vida só pode acontecer verdadeiramente se participarmos de um mundo cultural, se participarmos de um conjunto de referências sociais. Diferenças sociais, econômicas e políticas. Embora possamos separar os aspectos econômicos, políticos e culturais de uma sociedade com a finalidade de compreendê-la melhor, na realidade eles se encontram relacionados entre si, onde a nossa pluralidade cultural, que é a nossa diversidade cultural, representa o acúmulo das experiências e das conquistas humanas que são os nossos antepassados que já deixaram sua história marcada aqui também. No entanto, nem todas as diferenças são positivas, né? Quando elas se transformam em desigualdade, ou seja, com a falta de respeito por determinado segmento, determinado grupo na sociedade, nós precisamos encarar elas criticamente, ou seja, devemos ter um olhar crítico relacionado a essa desigualdade, a essa diferença do outro não aceitar a nossa cultura. Diferenças sociais. A desigualdade social refere-se a processos relacionados na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo. Ou seja, dentro da sociedade, a mesma é dividida por grupos, certo? E esses grupos, nós temos o nome de status. O que seria o status, professor? É a posição que um determinado grupo ou que um determinado indivíduo ocupa dentro da sociedade. É a posição de nível mais elevado ou de um nível mais baixo. Mas isso não significa que a minha condição social seja, em termos de cultura, melhor do que aquele indivíduo que tem uma posição social diferente da minha. As nossas culturas, elas podem ser diferentes, mas não significa que elas sejam melhor uma do que a outra. E jamais devemos julgar dessa forma. Então, a nossa posição social, com o nosso status que nós ocupamos dentro da sociedade, ele jamais, na verdade, pode relacionar a nossa questão social e cultural com uma posição que o indivíduo ocupa de melhor ou pior dentro da sociedade. Diferenças econômicas. A desigualdade econômica é um fenômeno que afeta atualmente a maioria dos países, mas principalmente os países menos desenvolvidos. Isso se dá pela distribuição desigual de renda, onde entre os povos a relação de desigualdade e dominação, em que alguns grupos sociais acumulam bens materiais, saberes, prestígio e poder ao mesmo tempo, em que impedem o amplo acesso de outros grupos a essas riquezas. Como vocês podem estar observando nessa charge, a diferença entre dois grupos, né? Um grupo, como vocês podem perceber, está representado por uma pessoa que aparenta ter grande prestígio dentro da sociedade, e um outro grupo representado por uma pessoa praticamente miserável, né? Então, a questão da desigualdade econômica ela está relacionada muito com a questão do capital e do dinheiro. Existe desigualdade e dominação entre os diferentes grupos sociais? Existe sim desigualdade e dominação entre os diferentes grupos sociais, porque, apesar da raça humana ser única, o acúmulo das experiências e das conquistas humanas de alguns grupos em uma sociedade, através de bens materiais, saberes, prestígios, poder, se afirmam em detrimento de outros, como a desigualdade no acesso aos meios para organizar a própria vida compromete a plena existência da diversidade cultural
como vocês podem observar ao lado nesta imagem, onde as pessoas estão comprometendo a sua própria vida para ter o sustento de sua família, através de restos de objetos, de comidas ou qualquer outra coisa que nós sabemos que essas pessoas nem poderiam estar aí, né? Isso porque se alguns grupos em uma sociedade ou algumas culturas se afirmam em detrimento de outros, é sinal de que uma parcela dessa diversidade aí está sendo reprimida. É o caso como vocês estão podendo observar ao lado. Ou seja, ela está constrangida ou até mesmo a pouco de ser eliminada por conta dessa questão da desigualdade e dominação das classes. O que é o racismo? Racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção de existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. Crenças prévias que o preconceito pressupõe. O preconceito pressupõe crenças prévias sobre as capacidades intelectual, física, moral, entre outras, dos indivíduos ou grupos sociais, sem levar em conta fatos que contestem essas crenças pré-concebidas. Ou seja, o preconceito, na verdade, ele é um sentimento interior. Ele pode estar presente nos indivíduos sem necessariamente se transformar em ato ou ação de discriminação. Embora seja difícil o autocontrole para evitarmos que nossos preconceitos sejam transformados em discriminações, este autocontrole não é impossível, né, de acontecer. Ou seja, mesmo que muitas das vezes você pense algo preconceituosamente a respeito de um determinado grupo, de uma determinada pessoa, mas você pode ter esse autocontrole de não expressar claramente aquilo. Você pode ter guardado no seu interior, sem precisar muitas das vezes estar agredindo verbalmente ou fisicamente uma pessoa. Gente, chegamos ao fim, né, de nosso conteúdo. Espero que vocês tenham acompanhado, não só nos slides, mas também aqui no livro do aluno, tá? Esse livro é de grande importância para vocês, pois qualquer probleminha vocês podem estar recorrendo a eles. Mas antes de finalizar nossa aula, eu gostaria de deixar uma atividade para vocês. Ela está na página 9, tá? Página 9 aqui. São as questões de 1 a 5, questão de 1 a 5, tá? Para vocês resolverem e trazerem nossa aula presencial, ok? Qualquer dúvida, recorra ao livro do aluno, que o conteúdo está todo aqui, assim como também nos slides que acabamos de passar para vocês. Acredite, nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.